questão número 11, tem aqui uma figurinha, parece que é uma caixa triangular, não existe esse nome, caixa triangular, tá? O nome disso aqui é prisma. É um prisma de base triangular. Essa base triangular, ela tem aqui um triângulo com as seguintes medidas, 5 centímetros, nesse sentido, e essa outra medida aqui, essa outra medida é igual a essa, ó, 4 centímetros. 4 centímetros. E essa outra medida aqui é igual a essa de cima, ó, 3 centímetros. Tá? Tá, então a gente identificou. Ah, e tem uma altura aqui de 7,5 centímetros, né? Essa aqui é a altura desse sólido geométrico. Tá, então a gente identificou aqui as medidas desse sólido. Vamos ver o que o problema fala. Mariana quer construir com papelão uma embalagem com a forma e medidas mostradas na figura abaixo. Essa figurinha aqui, com essa forma. Tá, e o nome desse sólido aqui é prisma, né? Para isso, ela terá que usar, no mínimo, o que é isso aqui? Quantidade de papelão para fazer isso, né? No mínimo seria assim, se não desperdiçar, se não sobrar, né? Ou seja, você tem que calcular a área total que você tem aqui. Olha, é tranquilo. É só você ver a área dos polígonos que você está vendo aqui. Quais são os polígonos que você está vendo aqui? Eu vou desenhar novamente a figura. Ó. Bom, pergunta. Quantos polígonos você está enxergando aqui? Eu estou enxergando 5 polígonos aqui. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu tenho esse triângulo. Eu tenho aqui em cima um outro triângulo igualzinho. Eu tenho ainda esse retângulo aqui, ó, que está lá atrás, mas eu vou desenhar ele assim. Que está lá atrás é um outro retângulo, né? A gente também tem aqui um outro retângulo, que é esse que está aqui atrás, ó. Tem um outro retângulo. Acabou ou tem mais? Tem mais esse retângulo grande que está aqui na frente, né? Vamos desenhar ele aqui, ó. Não esquece dele. Tem esse outro retângulo aqui. Então, você para calcular a quantidade total de papelão que vai ser usado, né? Você tem que calcular a área dessas 5 figuras. Os 3 retângulos, que são essas faces laterais, e mais essa base de cima e a base de baixo, que são 2 triângulos. Agora, claro, isso aqui só dá para você fazer se você levar em conta que isso aqui é um prisma com as arestas perpendiculares às bases. Quer dizer, isso aqui tem que ser um retângulo. Não pode ser um prisma assim torto. Se esse prisma estiver torto, você não tem como calcular isso direito, né? Então, estamos considerando que esses aqui são ângulos retos. Quer dizer, que isso aqui é um ângulo reto, que isso aqui também é um ângulo reto, e etc. Que esse aqui é um ângulo reto, todo mundo é reto. Aí você vai ter retângulos. Então, olha só, nós temos aqui os seguintes retângulos. Esse aqui de cima, esse de baixo. A gente tem o azul. A gente tem esse laranja aqui. E a gente tem esse verde que está lá atrás. Pronto. Então a gente tem que fazer as contas para calcular essas áreas todas aqui e somar essas áreas. Tranquilo? Olha só. Essa área do triângulo aqui em cima é a mais fácil de todas, ó. Você está vendo aqui triângulos que tem um lado 3 e um lado 4, e isso aqui representa o ângulo reto. O que quer dizer o ângulo reto? Ângulo reto é isso aqui, né? Quer dizer, é perpendicular. Você tem aqui 3 e aqui 4. Então, isso aqui você pode dizer que é uma base do triângulo, e isso aqui é como se fosse a altura do triângulo. Então, a área desse triângulo aqui é 3 vezes 4 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Então, a base é 3, a altura é 4 sobre 2. Isso é a fórmula da área do triângulo. Se você tem uma base, tem a altura, você usa desse jeito aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Não esquece de dividir por 2, tá? É base vezes altura sobre 2. Se o triângulo não for retângulo, se for assim, você vai ter aqui uma base e uma altura.
Aí a altura não vai ser isso aqui, vai ser isso aqui. Então, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá bom, então a área desse triângulo aqui em cima, que está indicado em vermelho, é 6, né? 6 o quê? Tá tudo em centímetros, né? Centímetro, centímetro, centímetro. Todo mundo em centímetro aqui. Não tem pegadinha de decímetro, milímetro, nada disso. É tudo em centímetro e a área aqui está em centímetro quadrado. Ele não quer que você faça conversão de medidas, quer só que você calcule aqui as áreas. Tá? Então, essa área aqui desse triângulo de cima é 6 e esse aqui, outro de baixo, também é igualzinho, né? É 6 também. Claro que isso aqui é centímetro quadrado. Agora, os outros retângulos. A gente tem aqui esse retângulo que está em azul, que está lá atrás. Como é que é esse retângulo em azul? Ele tem a altura 7,5, né? Uma dimensão, quer dizer, a altura não, tem o comprimento. Comprimento 7,5. E a outra medida, vamos chamar de largura dele, é 4. Então, ele é assim, ó. Aqui mede 4 e aqui é 7,5. 7,5. Quanto é que é a área desse retângulo, então? 4 vezes 7,5. 4 vezes 7,5. Você sabe que a área do retângulo não tem nada de fazer sobre 2, né? É só multiplicar e pronto. Quanto é que vai dar isso aqui? 4 vezes 7,5, isso vai dar 30. 30 centímetros quadrados. Então, a área desse aqui é 30. Agora, a gente tem esse laranja, que é o que está de frente, né? Esse laranja, quais são as medidas? Aí você vai ter aqui, essa medida é 5 centímetros, e essa medida aqui é a mesma medida de 7,5 para todos eles, né? Pronto, então, quanto que é essa área aqui? Você vai multiplicar 5 vezes 7,5. Quanto é que vai dar isso? 7,5 vezes 5, vou fazer 75 vezes 5 e colocar uma casa decimal. Isso aqui vai ficar 25, vão 2. Vai ficar 35 mais 2, 37. Aí eu coloco aqui uma vírgula, uma casa decimal, 37,5. Então, a área desse retângulo que está aqui de frente é 37,5. 37,5 centímetros quadrados. E esse que está em verde aqui, que está lá atrás, como é que ele é? Ele tem a largura como sendo 3 centímetros e o comprimento é 7,5. Então, a área desse retângulo aqui vale 3 vezes 7,5. Quanto é que vai dar isso? Vou fazer aqui 75 vezes 3. Isso vai dar 3 vezes 5, 15. Vai 1, 21, mais 1, 22. E agora bota uma casa decimal, 22,5. Então, tá aqui, ó, 22,5 centímetros quadrados. Agora é só somar isso tudo. 6 mais 30, mais 37,5, mais 22,5, mais 6. Só somar isso tudo, você vai ter a área lateral toda desse sólido aqui, que é justamente o gasto de papelão, né? Qual foi a medida, qual foi a área do papelão utilizado aqui. Quanto vai dar isso? 5, 5, 10, vírgula, vai 1, vai ficar 6 e 1, 7, 7, 7, 14, 14, 16, mais 6, 22, vão 2. Aqui vai ficar 5 mais 5, 10. Então, vai ficar 102,0. 102,0 é 102 mesmo, né? Então, isso aqui dá 102 centímetros quadrados de papelão que você vai precisar. Cadê? Olha aqui, ó. 102 centímetros quadrados. Resposta correta. Letra B de Bravo.